Olá, amigo telespectador, está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias da Rede de TV+, TV Arte HD. E vocês conferem conosco. Lula e governador do Rio, Cláudio Castro, discutem crise de segurança pública do Estado. Ataque a tiro deixa 22 mortos e dezenas de feridos nos Estados Unidos. Patrícia Bullrich declara apoio formal a Javier Milei no segundo turno das eleições argentinas. Israel intensifica ações de combate contra o grupo Hamas em Gaza. Carne bovina e desmatamento são as principais causas da emissão de gases de efeito estufa no Brasil. E você ainda confere a previsão do tempo e o esporte, com o Brasil no taekwondo, natação e na ginástica, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago do Chile. Começa agora o Plantão de Notícias. Durante a reunião de instalação do Conselho de Federação, que reúne membros do governo federal, estadual e municipal para a implementação de políticas públicas, o presidente Lula reiterou que a crise de segurança no Rio de Janeiro não pode ser atribuída apenas ao poder fluminense. Surpreendentemente, o governador do Rio, Cláudio Castro, concordou com a afirmação. Castro esteve em Brasília para discutir propostas de mudanças no Código Penal, visando combater organizações criminosas e com o fim da progressão de pena e a implementação de tarifas sociais para evitar que moradores comprem água e luz de milicianos. Acompanhe. Durante a reunião que instalou o Conselho da Federação, formado por membros do governo federal, estadual e municipal para a implementação de políticas públicas, o presidente Lula voltou a falar que a crise de segurança pública no Rio de Janeiro não é só responsabilidade do poder fluminense. Muito fácil ficar vendo aquelas cenas que ontem apareciam na televisão e antes de ontem, que parecia a própria faixa de Gaza, de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer, é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do prefeito Eduardo Paes, é um problema do governador. Não, é um problema do Brasil. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, concordou com Lula. Hoje não é uma pauta simplesmente do Rio de Janeiro, é uma pauta do Brasil. Somente esse ano já tivemos crise em São Paulo, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, todas com um grau de semelhança grande. Essas organizações que já não são mais organizações locais, são verdadeiras máfias que estão em vários estados diferentes. O governador esteve em Brasília para conversar com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e propor mudanças no Código Penal, com medidas de combate às organizações criminosas, como o fim da progressão de pena. Depois, Castro se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Mais cedo, Múcio esteve com os comandantes das Forças Armadas e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e da Justiça, Flávio Dino, para conversar sobre a segurança no Rio de Janeiro. O governo já descartou intervenção federal, mas enviou a Força Nacional e agentes da Polícia Federal ao estado. O problema do Rio de Janeiro abrange policiamento ostensivo, sim, também, como de outros estados. Mas a questão central para vencer milícias e organizações criminosas de um modo geral envolve o conjunto em relação ao qual nós estamos trabalhando. Inteligência, tecnologia e descapitalização. E um ataque a tiro deixou 22 pessoas mortas e cerca de 80 feridas na cidade norte-americana de Lewiston, em Maine, informou a rede de televisão NBC. O incidente aconteceu durante a noite desta quinta-feira, dia 25, segundo a polícia. A polícia e o governo do Maine pediram para que as pessoas procurem locais seguros. Estabelecimentos comerciais e empresas também foram orientados a fecharem os seus comércios. As aulas desta quinta-feira, dia 26, foram suspensas nas escolas públicas do estado. O massacre pode se tornar o sexto mais mortal da história dos Estados Unidos da América,
caso o número de 22 mortos seja confirmado, segundo o levantamento do Instituto de Violence Archive. Acompanhe. O suspeito do tiroteio, Robert Card, foi capturado pela polícia. A candidata da direita conservadora da Argentina renuncia à candidatura para se aliar a Javier Milei. Abre aspas, diz ela que temos diferenças com Javier Milei. Não escondemos isso, mas a maioria dos argentinos votaram por uma mudança e não podemos ser neutros. Temos que unir forças para um objetivo comum, declarou a candidata, fecha aspas. Patrícia Buarque se reúne pela primeira vez publicamente com Javier Milei após declarar o seu apoio ao candidato no segundo turno das eleições argentinas. E as forças de defesa de Israel identificaram e bombardearam um depósito de mísseis do Hamas na faixa de Gaza, causando uma grande explosão. Na sequência, vocês acompanham aí um vídeo lamentável da guerra que mostra o lamento de um jornalista chorando e é amparado após descobrir que a esposa e filhos foram mortos em Gaza. São imagens que se repetem nas redes sociais e nos remetem a reavaliar as atitudes de autoridades de todo o mundo em face da banalização com que são tratados civis, crianças e mulheres diante de conflitos registrados na Palestina e Israel. Bom, diante dessas imagens aí é de cortar o coração. Toda a nossa solidariedade ao jornalista que, por força de seu trabalho, soube da morte de seus entes queridos de forma brutal. Ligada ao desmatamento, a produção de alimentos no Brasil concentra quase 74% das emissões de gases de efeito estufa do país. Deste total, a maioria, 78%, é gerada pela cadeia de carne bovina. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira, dia 24, pelo Observatório do Clima. Os principais problemas apontados pelos pesquisadores são degradação dos sistemas ambientais, degradação do solo, emissão de gases de efeito estufa e poluição dos recursos hídricos. O estudo analisou o impacto da cadeia de produção de alimentos, do campo às prateleiras do supermercado. A maior emissão de gases do efeito estufa vem do desmatamento. O setor de mudança de uso da terra responde por 1 bilhão de toneladas de CO2, equivalente a 56% do total do setor. Depois vem a agropecuária, com 600 milhões de toneladas, ou 34% do setor, seguida de energia, com 6%. A principal vilã é a carne bovina. O estudo estima que essa cadeia tem uma emissão de 1,4 bilhão de toneladas brutas. Se fosse um país, o bife brasileiro seria o 7º maior emissor do planeta, à frente do Japão. As regras ainda não são claras. Exportadores têm dúvidas sobre qual tipo de certificação será aceito e se selos de mercados ou atestado do governo funcionarão para provar que os produtos não desmatam. Nessa semana, o governo federal enviará uma missão a Bruxelas, na Bélgica, para negociar. Além da carne, couro, soja, café, óleo de palma, madeira, cacau e borracha estão na lista. Vamos agora à previsão do tempo. O alerta de temporais persiste na região sudeste. Núcleos de chuvas se aproximam da cidade do Rio de Janeiro. A previsão é de pancadas rápidas e chuvas moderadas a forte nas próximas horas, acompanhadas inclusive de raios. Acompanhe a previsão com o Clima Tempo.
Nesta quinta-feira, a frente fria se desloca em direção ao oceano, mas mantém as instabilidades sobre o sudeste do país. O alerta de temporais fica no oeste e norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e boa parte do sul fluminense também, além da região de Serra. Nessas áreas, a chuva acontece de maneira forte, deve vir acompanhada de rajadas de vento de até 70 km por hora, descargas elétricas e, além disso, como já choveu bastante nos últimos dias, a chuva que chega agora tem potencial para transtornos, principalmente no interior de Minas Gerais. O volume acumulado é expressivo e pode ocasionar alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. Então, muita atenção nessas áreas. Na capital paulista, região do litoral também do estado de São Paulo, a chuva intercala momentos de céu nublado ao longo de todo o dia. E, além disso, o Espírito Santo também tem condição de pancadas de chuva que podem se prolongar até o período da noite. Temperaturas ainda devem ser amenas na cidade de São Paulo. O dia começa frio com mínima de 16 e a máxima fica na casa dos 23 graus. Vamos agora falar de esporte. Brasil brilha no taekwondo, natação e ginástica nos Jogos Pan-Americanos de Santiago do Chile. Acompanhe as matérias do esporte. Rebeca Andrade não é uma das estrelas dos Jogos Pan-Americanos por acaso. Campeã olímpica e mundial do salto na ginástica artística, ela confirmou o favoritismo com uma apresentação incrível. A nota do primeiro salto, 15,333, foi ainda melhor que a do Mundial da Bélgica e garantiu a Rebeca o primeiro ouro em Jogos Pan-Americanos. Há 16 anos, o país não ganhava uma prova na ginástica na competição. Mas Rebeca não estava satisfeita. Ainda conquistou a medalha de prata nas barras assimétricas. Na mesma prova, Flávia Saraiva completou o pódio brasileiro com a medalha de bronze. Para completar, a equipe masculina também garantiu mais uma medalha. Arthur Nori foi prata com a apresentação no solo. Muitas conquistas novamente na natação. A equipe masculina do revezamento 4x200 metros livre, composta por Murilo Sartori, Breno Corrêa, Fernando Scheffer e Guilherme Costa, venceu a prova com um novo recorde pan-americano. 7 minutos, 7 segundos e 53 centésimos. O time feminino também, do 4x200, chegou perto. Maria Fernanda, Natália Almeida, Stephanie Baldutini e Gabriela Roncato ficaram com a prata. Gabi, como é conhecida, provou que tem fôlego de sobra, porque também caiu na piscina para ganhar a medalha de bronze em outra prova, os 400 metros, 4 estilos. Na mesma prova masculina, veio a outra medalha da natação brasileira, também um bronze, com Brandon Almeida. No taekwondo, os brasileiros mostraram a força da equipe no PAN. A seleção masculina, com Edival Pontes, Maicon Marques e Paulo Ricardo, ficou com a medalha de ouro ao derrotar a equipe da casa, os chilenos, na decisão. Na disputa por equipes feminina, Maria Clara Pacheco, Sandy Macedo e Caroline Santos conquistaram a medalha de bronze. E assim finalizamos mais uma edição do Plantão de Notícias. Agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, vocês que nos acompanham através das nossas plataformas sociais, das redes sociais, agradecendo também a nossa equipe técnica. Nos despedimos por aqui e até a próxima edição.